começar? Oi? Só vou ligar. Vai. Alô, alô, som. Alô, som. Ei, oi. Alô, som. Oi, som. Bom dia. Jesus, Jesus, eu amo a ti. Jesus, Jesus, Por morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer: sou grato por me amar assim. Quando prego tua palavra, queima em meu ser. Porque nesta caminhada vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, e no vale das montanhas, amigos, irmãos, prego tua palavra até o final. Jesus, Jesus, eu amo a ti. Vou morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer: sou grato por me amar assim. Quando prego tua palavra, queima em meu ser. Porque nesta caminhada vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, no vale das montanhas, amigos, irmãos, a palavra até o final, até o final, mais uma vez, até o final.
Agora as crianças vão para a salinha. Com quem vai nós vamos ter o momento da ceia, tá bom? As crianças, adolescentes. Vamos continuar? O eterno é Senhor, soberano, líder, nossa luz. Deu por nós seu Filho, move em nós seu Espírito. O eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer, com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. O eterno é Senhor, soberano, líder, nossa luz. Deu por nós seu Filho, move em nós seu Espírito. O eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e no teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer, com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. Amém.
Amém, irmãos? Esse é o momento da Santa Ceia, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. E quero chamá-los a ler uma escritura comigo que fica em Efésios 2, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22. Fala assim. Efésios capítulo 2, versículo do 11 ao 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Certo? Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. É incrível ver que Jesus Cristo, por meio do sacrifício dele, ele rompeu a barreira de inimizade que havia entre nós e Deus, porque nós éramos diante de Deus estrangeiros, né? Então houve uma nação escolhida por Deus que foram judeus, e graças ao sacrifício de Cristo a gente pôde ter o privilégio de ter acesso ao Pai por meio de Cristo, né? E também a gente vê assim que esse momento da Santa Ceia é um momento de celebrar esse evento que aconteceu, do que Jesus Cristo fez por nós, que não dependeu de força nenhuma humana, né? Mas somente de Deus. E a gente pode ler em Lucas 22, versículo 19, ele fala: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Aí mais adiante, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Então, o corpo representa o pão representa o corpo de Cristo, que ele sacrificou por nós, e o suco de uva, o seu sangue, né? E a gente deve fazer isso sempre como memorial, como ordenança, e sempre refletindo no amor de Deus por nossas vidas. Então, isso é de gerar em nós profunda alegria e gratidão, né? Então, ao comermos do pão que representa o seu corpo e o suco de uva que representa o seu sangue, que a gente possa refletir no amor de Deus sobre nossas vidas. Quero chamá-los à oração. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de poder ser redimido pelo Senhor, Pai. Sei que temos muitas falhas, Pai, mas o Senhor sempre nos dá a esperança de olharmos para Cristo, celebrarmos esse momento do que Ele fez por nós, pelo sacrifício, Pai, que nós não merecemos, Pai. Ajuda sempre a termos Jesus Cristo como a pedra angular, Pai, nas nossas vidas e referência. Em nome do Teu Filho Jesus, amado, te oramos agradecidos. Amém.
E agora é o momento de honrarmos a Deus com nossos recursos através das ofertas. Quero chamá-los a ler comigo 1 Crônicas, capítulo 29, versículo do 1 ao 9. Que fala assim: Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Meu filho Salomão e só ele foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos, agora quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000, de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi também encheu-se de alegria. Então vocês veem aqui que a atitude do rei Davi, dos líderes, dos comandantes, dos chefes, contagiou o povo, né? Porque foram ofertas dadas de forma espontânea e com gratidão. E isso é o espírito que Deus espera de nós, né? Mas independente dos outros fazerem, nós temos motivo de fazer. Se Deus nos dá o que nós precisamos, a gente tem como devolver a Ele. Isso faz parte de gratidão, né? E isso é o que Deus espera de nós, né? De um coração que reconhece o que Deus faz por você. Então é esse momento de nós ofertarmos a Deus, que a gente possa refletir no amor de Deus por nossas vidas e a oportunidade que nós temos de colaborar com o reino de Deus, participando das suas promessas. Quero chamá-los à oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Graças a Ti, Pai, o Senhor não é qualquer Deus, mas o Senhor é o Deus que é criador deste universo e mantenedor de nós, Pai eterno. O Senhor é nosso criador e mantenedor, Pai eterno, de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, te oro agradecido. Amém. Vamos nos pôr de pé. Como sempre, nesse momento, você pode fazer sua oferta. Cante
Pode sentar. Bom dia, irmãos. Paz de Cristo. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã para aprendermos mais do Senhor, para estarmos em comunhão com os irmãos. É o momento que a gente se reúne, né, para reabastecer uns aos outros. É como se nós fôssemos uma fogueira e cada um fosse uma brasinha, né? E quando as brasas estão afastadas, elas não se aquecem porque estão distantes. E aí quando chega no domingo pela manhã, a gente tem essa oportunidade de estar juntos, fortalecendo um ao outro, edificando um ao outro e exercendo aquilo que o cristianismo pede, que é a koinonia, né? A comunhão. Não existe cristão sem comunhão. Não existe cristianismo sem partilhar. Então nós estamos aqui nessa manhã para lembrarmos, né, nos lembrarmos disso. E é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui. Também tem alguns visitantes conosco nessa manhã. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Estamos na casa do Pai. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Na carta de Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. Colossenses capítulo 1. Leremos dos versículos 10 ao 14. Que nos dizem: E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Convido os irmãos à oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos nesta manhã por estarmos aqui reunidos e juntos, Senhor, iremos agora refletir na tua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento e o que teu Espírito Santo possa nos fortalecer e nos alimentar nesta manhã. Abençoa a tua igreja, todos aqueles que aqui estão presentes e aqueles que não puderam chegar, Senhor, concede uma outra oportunidade. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Na manhã de hoje, irmãos, nós iremos refletir um pouco sobre o reinado de Cristo. Nós, como cristãos, temos que reconhecer que Jesus ele é Senhor, Salvador e Rei. Mas ao olharmos para o mundo, para as situações que ocorrem no mundo, nos dá uma sensação de desesperança. Já perceberam? A gente olha para o mundo, é uma confusão, a economia está ruim, há uma violência muito grande, as nações estão esbravecidas umas com as outras. Nós temos aqui na América do Sul uma possível tentativa de algum conflito de grandes dimensões. E a gente, como cristão, olha para o mundo e diz: meu Deus, parece que está tudo de ponta cabeça. Mas nós temos que entender que nós estamos sob o domínio de um rei. E esse rei, ele reina acima de tudo e de todos. Ainda que para nós pareça que as coisas estão descontroladas, que estão de ponta cabeça, Deus ele tem na palma das suas mãos todo o direcionamento do mundo. E aí o que nos diferencia, por sermos cristãos, de quem não é cristão, é compreender isso. É entender que Cristo reina e que Cristo está no controle de tudo.
E aí nós vamos começar a estudar hoje acerca desse reinado de Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos a lerem Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 6. Profeta Jeremias, capítulo 23. Vamos ler alguns versículos do 1 ao 6. A epígrafe desse texto diz: o renovo justo. Aí ele começa dizendo: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Versículos 5 e 6. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Ao lermos esses versículos, especialmente os versículos 5 e 6, Deus se utilizou ali do profeta Jeremias para declarar a vinda de Cristo. Esse texto aqui é um texto messiânico, ele apontava para Jesus. Só que ao olhar o reinado desse ser que viria, me chama a atenção quando ele diz: levantarei um renovo justo. Quando a gente olha para os reis da terra, eles são injustos. São pessoas que não temem a Deus. A gente olha para as lideranças mundiais, as pessoas não têm justiça, elas agem com injustiça. Mas diferentemente deles, o reino de Cristo é feito por um rei que é justo. E ele continua dizendo: um rei que reinará com sabedoria. Muitas vezes a gente vê as lideranças mundiais tomando decisões que não são sábias. Mas o reino de Cristo é um reino de sabedoria. E ele diz: em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Então, como cristãos, nós precisamos rememorar: a nossa vida, ela está debaixo do reinado de um rei que é justo. Ainda que muitas vezes as coisas pareçam fugir do nosso controle. Às vezes a gente está em casa, tem algum conflito familiar e parece que tudo está de ponta cabeça. Às vezes a gente passa por uma situação de desemprego, de necessidades financeiras, e a gente se desespera. Mas há um rei que governa a nossa vida. Como cristãos, nós precisamos ter essa certeza, irmãos. O que nos diferencia das pessoas que não são cristãs é o desespero que bate na hora da necessidade. Nós precisamos entender: a nossa vida, ela está governada por um rei que é justo, que é sábio, que é fiel, e nós estamos subjugados a esse reinado dele. Nós somos súditos dele, nós somos filhos dele. Porém, essa percepção, irmãos, nem sempre todos conseguem ter. Eu convido os irmãos a lerem comigo Lucas, capítulo 17, versículo 20, onde uma passagem bastante conhecida nos lembra que alguém declarou acerca do reinado de Cristo. Lucas, capítulo 17. Vamos ler apenas o versículo 20. Que tem como título, a vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês.
Quando a gente olha para a história de Israel, um dos elementos da rejeição de Cristo foi porque os israelitas esperavam um rei como Davi, que viesse montado no cavalo branco e destruísse os romanos que subjugavam o povo. Mas Jesus, ele não veio nos libertar da questão física. Ele veio nos libertar da questão espiritual. Nós éramos escravos, nós estávamos subjugados ao inimigo das nossas almas. Hoje nós somos filhos, nós somos servos. E por que a gente não consegue perceber? Porque o reino de Cristo, ele não é visível. Ele é algo espiritual. Irmãos, muitas vezes a gente quer lutar com as nossas próprias forças naquilo que não é para ser lutado. E a gente demanda uma energia muito grande em algo que não era para ser demandado. Porque o reino de Deus, ele é invisível. Nós estamos vivendo lutando contra potestades, principados. Então nós temos que nos fortalecermos e entendermos que o reino de Deus, ele é invisível. Ele está no campo espiritual. E foi o próprio Jesus que declarou: o reino de Deus não é visível, ele é invisível. Assim como o reino das trevas não é visível. Muitas vezes alguém se levanta contra você para lhe afrontar, mas ele está sendo um instrumento do reino das trevas. É por isso que nós temos que entender algo do ponto de vista espiritual. A Bíblia nos diz, a Escritura nos diz, que aquele que é espiritual discerne tudo espiritualmente. Se nós não discernirmos aquilo que é espiritual, a gente não vai conseguir prevalecer contra esse reino das trevas. Porque o reino de Deus, ele é invisível. Mas eu convido os irmãos a lerem também, alguns capítulos depois, Lucas, capítulo 23, versículo 38 ao 43. Uma passagem bastante conhecida também, onde nós vamos recordar uma passagem que a gente aprende desde criança. Lucas capítulo 23, versículos do 38 ao 43, que nos dizem: havia uma inscrição acima dele, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Eu gosto muito desse texto bíblico, porque a gente percebe ali, irmãos, a diferença entre um coração quebrantado e a religiosidade. Quando os judeus foram condenar Jesus, eles precisavam de algo, de um álibi. E o álibi deles era que Jesus era blasfemo, blasfemava, dizia que era filho de Deus. E para o judeu, ser declarado filho de Deus era uma blasfêmia. Alguém se autodeclarar filho de Deus era uma blasfêmia. E de maneira satírica, eles colocaram em cima da cruz de Jesus: Rei dos Judeus. Aqueles religiosos da época, eles não estavam reconhecendo o reinado de Jesus, não. Eles queriam ali ironizar. Colocaram ali em latim, que era a língua do Império Romano, colocaram em hebraico, que era a língua ali dos judeus, para dizer assim: ó, teu rei ali, ó, onde é que está? Por quê? Porque a religiosidade, ela não nos faz compreender o reinado de Cristo. Aqueles fariseus eram homens que tinham exterioridade, parecia ter uma piedade, mas era uma falsa piedade. O próprio Senhor Jesus combateu eles. Disse: vocês são sepulcros caiados. Porque Jesus conhecia o coração. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é que aquele homem totalmente indigno, que estava ali sendo crucificado, porque para o Império Romano a crucificação era a pior das sentenças. Porque além de você morrer dependurado numa cruz, era um motivo de chacota. Todo mundo passava e dizia: ó, aí, ó, o ladrão, ó. Olha ali o ladrão, ó. Você passava horas ali. E todo mundo ali sabia que você tinha feito um crime muito severo. A crucificação era a consequência maior de um crime. E aquele homem, no meio da sua dor, no meio da sua vergonha, ele olhou para o lado e disse: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino? Ele sabia que Jesus era rei. Diferentemente dos religiosos da época que diziam assim, o rei de vocês aí onde é que está? Que queriam zombar de Jesus, ele tinha um coração quebrantado. E ele falou do mais íntimo da sua alma e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o mais bonito é o que Jesus responde a ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus, ele não se contém diante de um coração quebrantado. Né? O próprio Salmo diz que um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Quando a gente se debruça sobre o Senhor, em lágrimas, em oração, em súplica, reconhecendo a nossa limitação e reconhecendo que Jesus, ele é rei. Aí o Senhor disse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele homem, no alto da sua dor e da sua vergonha, ele declarou em alta voz, tu és o rei. Então nós precisamos, irmãos, assim como aquele homem, declarar. Precisamos nos despir da nossa religiosidade, daquilo que é exterior. Precisamos ter um coração puro, um coração limpo e entender que o Senhor, ele reina. Ainda que a minha vida esteja perturbada com alguma dificuldade familiar, financeira, no trabalho, eu preciso declarar, Jesus reina. Ele reina sobre a minha vida, Ele reina sobre a minha casa, Ele reina sobre os meus projetos, Ele reina sobre os meus filhos. Eu preciso declarar, eu preciso reconhecer que o Senhor, através de Jesus, me transportou de um reino de trevas e me trouxe para o reino do seu amor. Nós não estamos perdidos, nós não estamos desesperados, ainda que a situação do mundo pareça que não tem jeito. É nação contra nação, reino contra reino, a violência aumentando. Mas há um Deus que, através do seu Filho Jesus, enviou para a cruz e Ele ressuscitou e hoje Ele reina. Então que nesta manhã, meus irmãos, nós possamos sair daqui com essa convicção. Jesus reina. Jesus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Rei. Para finalizar, eu peço aos irmãos para voltarem para o texto inicial, Colossenses, para a gente relembrar aqui apenas algumas questões. Primeiro, nós hoje estamos num reino que é espiritual. E no versículo 10 o apóstolo Paulo diz, vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala aqui da forma digna, é você entender a majestade de Cristo. A grandiosidade de Cristo. Ele reina. Eu estava vendo uma frase esses dias que diz assim: a minha ansiedade é como se ela fosse uma negação do que Cristo é. Eu sei que como humanos a gente tem uma oscilação de humor muito grande. Tem momentos que a gente se desespera mesmo. Mas a gente precisa cair em si e dizer, Jesus reina. Eu preciso viver de uma forma agradável ao Senhor. Reconhecendo que a minha vida ela não está como um barco à deriva. Ela tem um leme, e esse leme é Cristo. Eu preciso reconhecer isso. No versículo 11 ele diz, sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Mesmo sendo súditos desse reinado, desse rei que é justo, que é fiel, a nossa existência humana vai nos trazer preocupações, vai nos trazer ansiedades, vai nos trazer alguns desconfortos. Mas o apóstolo Paulo nos diz aqui, tenham perseverança e paciência. Persevere. A vida cristã é uma vida de perseverança. Se a gente não perseverar, a gente não tem como chegar. Apocalipse 3:19, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida cristã é uma vida de constante perseverança. E para eu perseverar, eu preciso ter paciência. No versículo 12 ele diz, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Irmãos, não há em nós justiça alguma. Eu posso ser um bom marido, um bom vizinho, posso comprar e pagar, posso ser um bom filho, um bom pai, mas se eu não reconhecer Jesus como Salvador, em mim, a minha justiça não me trará esse acesso ao Pai. Nós precisamos entender que a herança dos santos
só nos foi dada porque Cristo nos tornou dignos. Sem Jesus, nós somos indignos. Ainda que a gente tenha a melhor moral do mundo, ainda que a gente seja uma pessoa religiosa, ainda que eu venha ao culto todos os domingos, ainda que eu tenha uma vida ali ilibada, mas se eu não reconhecer Jesus como Salvador, eu não estou digno, eu não sou digno de receber o reino de Deus. E por fim, meus irmãos, é o mais importante. Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não é que nós não vivíamos no reino, antes nós também éramos governados. Só que era o reino das trevas, onde a gente seguia os nossos corações, os nossos desejos, onde a gente dizia assim, eu faço da minha vida o que eu quero. Mas a partir do momento que você se torna um servo de Jesus, um súdito dele, você vai seguir o que o rei manda. Lembra daquela brincadeira, palavra de rei? Seu rei mandou dizer, a gente era pequenininho, né? Seu rei mandou dizer, você tem que ir até na venda e dar bom dia. Saia todo mundo desembestado no meio da rua, porque era a palavra de rei. Então nós hoje servimos a um rei. E quando o rei fala, a gente cumpre. Porque ele nos transportou do reino de trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. E hoje nós temos a redenção dos nossos pecados. Então, irmãos, nessa manhã, que possamos sair daqui confiantes de que tudo que acontece em nossas vidas está debaixo da potente mão de Deus. O Senhor reina. Ainda que esse mundo esteja confuso, a política é confusa, a economia é confusa, a violência aumentou. Nós olhamos para a sociedade e nos traz uma sensação ali de desesperança. Há um rei que reina. Há um rei que está no controle de tudo. Ele é soberano e ele está reinando sobre as nossas vidas. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse momento que o Senhor nos trouxe para a tua casa, para te adorar, para te reconhecer como um Senhor, Salvador e Rei. Nossas vidas estão, Senhor, subjugadas a ti. O Senhor está com a tua potente mão, Senhor, estendida sobre nós. E nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos transportou de um reino de trevas para o reino de luz. Hoje nós temos a redenção dos nossos pecados, somos teus filhos, teus servos, teus súditos, e nós te glorificamos por ter enviado Jesus e por ele ter morrido e ressuscitado para nos trazer a salvação. Abençoa a tua igreja, fortalece os nossos corações e permanece conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Paz de Cristo, irmãos. Agora nós vamos encerrar essa parte da mensagem do louvor. Vamos ter em torno de 15 minutos de convívio, né? Então, assim, receba bem quem nos visita, sente junto, converse, né? E após esses 15 minutos, nós teremos uma reunião administrativa. Aí, nessa reunião, nós precisaremos estar presentes as pessoas que são membros batizados dessa congregação. Então, agora vamos ter 15 minutos de convívio e após esses 15 minutos, teremos uma breve reunião administrativa, tá certo? Quando chegar no horário, a gente avisa aqui na frente, tá bom, gente? Então, até depois.